Bom, pessoal, vamos dar sequência aqui mais um conteúdo, mais um vídeo da nossa série Mo Review. Como a gente sempre indica, né, no começo ali dos vídeos, vocês podem acessar os conteúdos já lançados no próprio sistema. Então, procurem ali pela aba de treinamentos. Dentro dessa aba de treinamento vai haver uma seção chamada revisões, onde vão estar listados os vídeos já lançados. Lembrando que a gente está no episódio 16, então hoje aqui, né, o horário que a gente está gravando, já existem 15 episódios lançados para vocês conferirem, tá? Então, nesse episódio de hoje, que é o 16º, vocês vão poder também estar acompanhando ou por dentro do Imovil, na parte de revisões, ou acessando lá no YouTube o canal da Universal Software, tá? Procurem ali pela playlist do Imo Review. Deixem comentários, como a gente sempre indica, de temas, sugestões ou dúvidas que vocês tenham, que a gente vai atender na medida do possível e trazer para vocês essas tratativas, né, que vocês passarem para a gente, ou até mesmo os conteúdos que vocês derem como sugestão nos próximos vídeos. Estou conectado aqui, então, na base da Universal, né, a base da Universal Software para demonstração, a base de testes. Então, lembrando que aqui a gente vai trazer algumas informações que sejam da base de testes. Outro ponto importante, sempre revisar, né? A gente vai aprender hoje um pouco mais sobre a questão do painel, né, do quadro de controle de chaves, ou painel controle de chaves, que é uma ferramenta do módulo CRM. Então, você tem aí o módulo comercial na sua imobiliária, na sua empresa aí com o Imovil, você vai ter essa funcionalidade aqui nos atalhos, né? Esses 4 quadradinhos aqui, que são os menus superiores, a gente chama de atalhos. Dentro da parte de atendimento, então, vai haver esse painel de empréstimo de chaves, logo abaixo, painel controle de chaves, tá? O nosso foco vai ser nesse painel de controle de chaves hoje. A gente vai entender um pouco mais desse processo. Então, o primeiro ponto, pessoal, a gente vai acessar aqui a aba de configurações, e nas configurações a gente vai acessar o menu de parâmetros. Se você não tiver esse acesso, tá? Aí a importância de você revisar as autoridades e permissões do seu usuário ou do seu perfil. Primeiro, contate algum diretor, um usuário master aí da sua empresa, tá? Da sua imobiliária. Caso vocês tenham dificuldade ou não encontrem a devida permissão para habilitar essa função, você pode contatar o nosso suporte, né? O nosso suporte técnico vai dar o caminho aí para vocês quanto a essas dúvidas. Então, se eu estou aqui nos parâmetros e eu quero uma informação que condiz ao módulo comercial, né, o CRM, eu vou manter aqui nos parâmetros do CRM. Lembrando que o sistema já abre por padrão nos parâmetros comerciais. Então, eu vou descer aqui com a nossa tela até a parte do quadro, olha. Quadro controle de chave. Vocês vão perceber, pessoal, para quem já utiliza ou já utilizou em algum momento, às vezes já vai ter alguma opção de quadro criada, tá? Aqui na Universal, como a gente está na base de teste, vão ter várias opções, tá? Então, não preocupem aí com as opções que já estão aqui ou com a nomenclatura delas, né? Lembrando que é uma parte de testes que a gente tem aqui no sistema. E aí, através disso, vocês vão reparar que ele é sempre em ordem alfabética. Os quadros que vocês forem inserindo no sistema, eles vão ser listados tanto no parâmetro quanto lá no painel em ordem alfabética, tá? Para facilitar a procura ali do usuário no dia a dia. Então, os quadros já criados, né? Vocês vão ter o nome do quadro, assim como a finalidade do quadro. Reparem que vão ter opções de finalidade para quadros de aluguel, tá? Para quadros de venda e ambos, tá? Então, a gente tem essa divisão no sistema de finalidade, né? Imóvel de aluguel, separado de imóvel de venda, mas o quadro, vocês podem ter o mesmo quadro para ambas as finalidades. Então, ele vai conseguir respeitar isso, tá? Assim como o número de posições que esse quadro tem no seu cadastro. As ações que eu consigo fazer aqui no parâmetro, para cada quadro, tá? Excluir determinado quadro ou alterar, tá? Então, eu consigo excluir um quadro que eu não queira mais ou que não faça mais sentido, ou alterar um quadro que eu julgue, né, faltar alguma informação ou ser necessário algum ajuste ali, mas eu não quero excluir. Lembrando que, Luiz, qual que é a importância do quadro de controle de chaves dentro do sistema? Você vai estar trazendo um processo digital de algo que você faz físico aí no imobiliário. Então, o quadro de controle de chaves nada mais é que aquele quadro físico que você tem aí na entrada da imobiliária. Vocês têm uma sala para esse controle aí, com um quadro físico na parede, né, onde ficam ali as chaves de cada imóvel, né, que os proprietários deixam com vocês, tanto para venda quanto para locação, né, que vai demandar aquelas marcações, né, de visitas ou empréstimos que vocês fazem até pelo próprio sistema. Então, nada mais é que um controle digital desse processo que vocês provavelmente já têm na imobiliária por dentro do sistema, tá? Para evitar ali perdas ou enganos, ou
processo que ocorra com essas chaves do imóvel, você vai ter esse registro através do sistema para controlar, né? Quantidade, quais são as chaves de cada imóvel, qual que é o quadro, né? Que aquele chaveiro está relacionado. Então, nada mais é que trazer o que vocês têm físico aí, né? Na entrada da imobiliária de vocês, ou em algum setor específico aí da empresa, para dentro do Imovil, tá? Tornar isso aí digital. Então, pessoal, olha, como o nosso intuito aqui é aprender e revisar, a gente vai criar um quadro do zero, tá? A gente vai ter essa opção aqui, novo quadro. Antes de eu entrar nesse critério aqui do agendamento, eu vou criar com vocês um novo quadro. Novo quadro, olha, primeiro passo, ó, dados do quadro. Então, eu vou nomear o quadro de chaves ao qual eu quero deixar no sistema. No nosso caso aqui, eu vou colocar, por exemplo, olha, teste, quadro e review, tá? Desde que seja um nome que não exista em algum outro quadro, ele vai deixar você prosseguir com essa alternativa. A unidade nada mais é que a imobiliária de vocês, a empresa de vocês, aí, usuários, pode ser, às vezes, da unidade matriz, ou se vocês tiverem filiais também, vocês conseguem criar quadros diferentes, né, para cada unidade, então é legal também esse controle. A finalidade, como eu disse, olha, ela pode servir para ambas as situações ali de finalidade do imóvel, tá? Aluguel e venda, ou somente locação, ou somente venda, tá? No nosso caso, eu vou trabalhar com a finalidade aqui, ambos. O tipo de identificação do quadro, qual é a forma de sequência que ele vai seguir, tá? Lembrando que o quadro, pessoal, ele segue uma lógica ali de linha, né, e de coluna. Então, se a gente pensar numa sequência somente linear, ele vai trazer para a gente uma sequência de 1, 2, 3, 4, 5, 6, aí ele vai trazer as posições em linha, né, sequenciais. Ou então eu posso trazer com um plano cartesiano, assim, digamos, né? Que é o vertical e o horizontal, o X e o Y. Então, ele vai trazer, além da linha, a coluna. Então, eu posso ter uma posição A1, A2, B1, B2. Então, como se fosse ali uma tabela, tá? No nosso caso, eu vou tratar aqui como se fosse uma tabela, tá? Então, vou pensar aqui um quadro como se fosse linhas horizontais e verticais, né? Eu vou escolher quantas posições na vertical, tá? Então, lembrando, se são posições verticais, no sentido ali da linha traçada verticalmente, eu vou ter aqui, por exemplo, olha, 5 posições verticais, tá? O tipo de posição vertical para mim vai ser aqui, no caso, como letras, tá? A referência que eu vou trazer vai ser uma letra para as posições verticais, então as posições, digamos que em pé, né? As quantidades de posições horizontais, então a referência aqui do plano horizontal, então vamos pensar num plano deitado, assim, digamos, né? Então, posso colocar também aqui 5 posições, então um quadro 5 por 5, né, assim, digamos. E eu vou colocar aqui, para diferenciar o tipo de horizontal como referência, o número, tá? Então, a gente vai ficar basicamente aqui o exemplo, né? A1, A2 e tudo mais. Essa sequência inicial, tá? Então, como ela vai começar a seguir uma sequência, eu posso colocar a partir de qual vai ser a nossa sequência. Tá? Eu posso colocar que a partir aqui da posição 1, a gente já inicia esse quadro, tá? Se tiver tudo ok, como eu disse, com o nome e os preenchimentos desses campos, eu posso vir próximo, olha. Ele já vai montar para a gente, olha, um espelho, né? Ele vai fazer um demonstrativo para a gente aqui de como que ficaria esse quadro antes da gente salvar, tá? Ah, Luiz, o padrão eu tenho que seguir exatamente o que o sistema vai montar? Não. Ele vai obedecer aquelas orientações que eu dei de posicionamento, tanto vertical quanto horizontal, ou se fosse linear, ele vai trazer para a gente o espelho desse quadro. Então, repara que ele trouxe exatamente 5 colunas, uma assim, tá? E também 5 linhas, né? Então, 5 linhas por coluna, ó, A1, B1, C1, D1, E1, tá? Ele seguiu a lógica aqui, olha, de ir aumentando as letras e os números conforme a gente vai caminhando na horizontal. Agora, se eu quisesse mudar esse padrão e colocar, por exemplo, aqui, olha, na verdade eu quero que o A1 seja a posição superior e logo abaixo dele seja o A2. Eu posso colocar, por exemplo, a regra que eu achar mais interessante. Para seguir o modelo que eu tenha, por exemplo, na imobiliária, posso criar esse critério aqui de que a coluna 1 tenha somente as posições da letra A, de 1 a 5, tá? E eu posso mudar aqui para B, C, D e E, por exemplo, tá? Agora, se às vezes durante essa formatação eu quero voltar para o padrão que o sistema me trouxe, ou eu entrei em confusão, porque aqui eu tenho posições repetidas, isso não vai ficar legal, eu posso retornar para o padrão original.
Então, ele já vai limpar o histórico dessas alterações que você tiver feito sem ter salvo, tá? E aí você já pode customizar novamente ou manter o padrão mesmo que o sistema vai obedecer daquela tela anterior. Então, é o que eu vou fazer aqui. Eu vou apenas salvar nesse padrão original. Ó. O quadro foi alterado com sucesso, então ele foi incluso. Olha, vocês podem ver que ele já está aqui respeitando a ordem alfabética. Então, como inicia com a letra T, ele saiu aqui mais ao final para a gente. Número de posições, né, como é um quadro 5 por 5, né, ele trouxe aqui 25 posições disponíveis e respeitando ambas as finalidades, venda e aluguel. Então, se eu entrar em algum imóvel, seja de aluguel, seja de venda, dessa unidade da Universal, eu vou ter como incluir o chaveiro daquele imóvel dentro do quadro de teste que eu criei. Lembra que eu falei com vocês que a gente voltaria nesse critério do agendamento? O que é esse critério do agendamento aqui dentro do parâmetro do quadro de controle de chaves? Vocês vão definir se vocês vão bloquear ou não, tá, os agendamentos simultâneos. E tem 3 formas de agendamentos simultâneos que vocês podem definir aqui no sistema. Tipo, se agendamentos simultâneos que provém de visitas, né, da finalidade de venda. Então, se seu corretor vai fazer um agendamento de visita por dentro do atendimento de venda, você vai ter a opção ali, né, quando você marca ali o dia e o horário da visita e qual que é o corretor, se tem algum chaveiro, né, alguma chave específica que ele tem que pegar para aquele imóvel. Então, tanto para venda quanto para aluguel, provindo dos atendimentos, vocês podem escolher se vai bloquear ou não um agendamento simultâneo. Quando está com a chavinha verde, olha, que é o caso aqui do nosso sistema do Imovil, ele está bloqueando. Então, o que eu consigo entender aqui? Tanto para aluguel quanto para venda, em agendamentos que provêm dos atendimentos comerciais, se eu bloqueio um agendamento simultâneo, eu estou falando o seguinte, o meu corretor não vai conseguir agendar em 2 atendimentos diferentes um horário para visitação daquele determinado imóvel no mesmo dia, no mesmo horário. Por quê? Porque se a chave já está com alguém, não pode simultaneamente uma outra pessoa ir no mesmo horário para aquele imóvel. Que apesar do imóvel ser o mesmo, né, a chave seria uma só. Então, não posso emprestá-la a 2 pessoas, 2 corretores ou 2 leads diferentes ao mesmo tempo. E a mesma coisa vai servir aqui para o bloqueio vindo do empréstimo de chaves, que aí vai tratar da finalidade ali do aluguel. Então, lembra que eu falei no início que a gente tem um painel de empréstimo de chaves, onde o corretor consegue emprestar a chave de algum imóvel, né, para o seu cliente visitar sem que o corretor vá até o local. Então, ele está gerando um empréstimo de chaves. E aí, o empréstimo também vai entrar no critério aqui do controle, né, das chaves aí do quadro. Então, você pode também marcar se você quer bloquear, ou seja, se o seu corretor, ao gerar um empréstimo, ele vai depender da variação de horários da agenda, né? Não vai conseguir emprestar uma chave ali de forma avulsa para um cliente se aquela chave já estiver emprestada naquele dia, naquele horário, para algum outro lead ou algum outro cliente, tá? Ou até mesmo algum usuário, né? Algum outro corretor. Então, esses são os bloqueios, caso vocês queiram, a gente sempre indique que deixem, né, ativos para dar essa condição do posicionamento ideal, mas vocês também podem trabalhar sem bloquear, tá? E o seu usuário conseguir gerar um agendamento, seja aqui, né, por parte do atendimento ou no empréstimo, mesmo que já tenha a chave emprestada para outra pessoa naquele dia e horário, tá? No nosso caso, eu vou manter aqui como bloqueado, olha, padrão do sistema, eu poderia vir aqui em salvar se eu tivesse feito alguma alteração. Como eu não fiz nenhuma alteração, o que eu vou fazer agora, pessoal? Olha, reparem que o meu quadro já está criado, tá? Eu vou acessar aqui os atalhos e vou lá no painel de controle de chaves. Dentro do painel, a visualização vai ser sempre em foco no painel que você está tratando. Por exemplo, olha, se eu clicar aqui no painel que a gente criou de teste, ó, reparem que a visualização para ele vai estar em foco. O que eu digo como em foco? Olha, a visão que eu tenho desse painel ficou muito mais clara, né? Eu consigo enxergar com mais lucidez aqui as opções desse painel. Agora, os outros painéis, olha, que eu não estou selecionando no momento, eles ficam mais inibidos, digamos assim, né? A visualização fica um pouco ofuscada, fica um pouco mais difícil de visualizar, justamente para você ter uma diferenciação do quadro que você está tratando para o quadro que você não está, tá? Então, o que importa para a gente é esse quadro daqui no momento, olha, ele vai trazer exatamente o espelho daquela montagem que ele deu no parâmetro, olha, A1, A2, A3, A4, A5, então ele trouxe aqui para mim as colunas, né, e as linhas, olha, ele vai traçando aqui um modelo de quadro com 25 posições, então 5 linhas, 5 colunas. Reparem também, pessoal, que há uma legenda aqui com os tipos de situações do quadro. Então, se no momento atual, né, que é o caso aqui do nosso quadro, não existe nenhum chaveiro atrelado a essa posição,
Tá? Então, lembrando, A1 é uma posição do meu quadro, então eu tenho 25 posições, A1 é a primeira delas. Né? Ou se a gente fosse assimilar cada posição a um prego, né? No quadro físico, você tem ali 25 pregos divididos em 5 colunas e 5 linhas. No primeiro prego, que seria o prego A1 aqui no sistema, eu não tenho nenhum chaveiro. Então, ele condiz aqui com a legenda da cor azul. Caso eu tenha já algum chaveiro associado, ele vai mudar essa marcação. Tá? Ele pode estar com a posição preenchida, ele vai estar na cor verde, ou se já existir uma situação de empréstimo ou agendamento para essa chave daquele imóvel, ele vai alternando a cor também entre vermelho, quando já está na rua, ou alaranjado aqui quando está agendada. A chave ainda não está emprestada no momento, mas ela já está agendada para ser emprestada em algum dia, em algum horário. Então, vamos entrar agora, pessoal, em um imóvel. Olha, vou abrir uma guia aqui do lado para a gente acessar um imóvel quaisquer. Tá? Vou pegar, por exemplo, um imóvel de venda mesmo aqui do sistema da Universal. Lembrando que a gente pegou ali a finalidade do quadro como ambos. Então, vai servir tanto para imóveis de venda quanto para imóveis de locação. Ó. Eu vou pegar aqui um imóvel que esteja vago, olha, um imóvel simples, sem ser lançamento, onde nesse imóvel, né, eu consigo aqui nas ações, olha, incluir um chaveiro. Vai ter o quadro aqui do chaveiro, ó, todos os imóveis, aluguel, venda, vai ter os chaveiros. Reparem que por enquanto não tem nenhum registro. Eu posso adicionar, então, um registro, né, um novo chaveiro para esse imóvel. O primeiro dado que ele me pede são os dados do chaveiro, se eu já quero incluir o chaveiro ativo ou desativado. Tá? Por quê, né, pessoal? Por que tem duas opções? Ah, Luiz, faz sentido eu incluir um chaveiro desativado? Às vezes sim, tá? Se o imóvel às vezes já passou pelo seu imobiliário, às vezes a chave ficou com vocês, ou você quer realmente registrar ali que aquele imóvel teve em algum momento um chaveiro aí no imobiliário de vocês, anteriormente você não fazia isso, o controle agora vai fazer, você pode incluir essa opção também do chaveiro desativado. Tá? O mais comum vai ser um chaveiro ativo, né? São as chaves que estão no momento aí na imobiliária de vocês. O quadro, né? Então, aqui vai ser justamente a opção que eu vou selecionar daquela parte que eu criei agora anteriormente, tá? Onde eu criei no parâmetro o nosso quadro de teste. Eu vou selecionar o quadro de teste. E assim que eu seleciono o quadro, ele vai me perguntar se a posição do quadro, ou seja, A1, A2, A3, A4, A5, etc., né? Se essa posição, ele deve retornar, né, no nosso quadro somente as posições não utilizadas, ou seja, eu vou dar para o meu usuário a opção dele associar mais de um chaveiro também em posições já ocupadas, onde já tem chaveiro? Não. Ou sim. Né? Se sim, se eu retornar somente as opções não utilizadas, a partir do momento que eu associo um chaveiro para aquela posição A1, aquela posição já está ocupada. Vamos imaginar que não tem mais espaço no prego para eu pendurar chaveiros. Então, ele não vai retornar ele como disponível. Agora, se eu não quiser deixar essa condição, ele vai deixar eu pendurar, digamos assim, vários chaveiros na mesma posição. No nosso caso, eu vou deixar como somente disponíveis. A unidade é a unidade do nosso quadro, tá? E também a unidade do imóvel. Eu vou colocar aqui o número de posições, tá vendo? Aqui são as posições do meu quadro. Se eu quero já associar a posição A1, que é a primeira aqui do nosso quadro, ó, eu vou marcar qual posição eu vou associar esse chaveiro. O número do lacre não é obrigatório. Tem imobiliárias que fazem aí lacres, né, para chaves. Às vezes vocês colocam a inicial do proprietário, ou então algum caractere que lembre ali quem que é o responsável, o captador do imóvel. Isso aí vai da imobiliária. Tá? O número do lacre aqui vocês podem customizar para controle interno de vocês mesmos. Não é um campo obrigatório. Tá? Então, vou deixar aqui ele sem preenchimento e vou para os dados da chave. Por exemplo, olha, o tipo de chave. Então, lembrando, vocês vão ter as tabelas auxiliares para cadastrarem também os tipos de chaves disponíveis, né? As opções que vocês vão ter aqui no quadro, no chaveiro. Vamos imaginar que eu tenho um apartamento, a chave inicial vai ser da porta de entrada, somente uma chave, né? Ou então, durante esse chaveiro, né, vão ter duas chaves da porta de entrada, existem uma porta de entrada social e uma porta de entrada ali que dá para os fundos do andar do apartamento, né? Às vezes é comum ali hoje em apartamentos ter mais de uma forma de ter portas de entrada, né? Ou então pode ser que tenham duas, porque uma é original, outra é cópia, então vocês podem descrever isso aqui também, tá? No nosso caso, eu vou colocar como se fosse uma chave, tá? Da porta de entrada, sem nenhuma observação. Sempre lembrar, pessoal, de clicar no botão de adicionar, tá? Porque aí ele vai criando o critério das chaves. Se fosse somente uma, aí beleza, eu daria um salvar. Como eu quero mais chaves, olha, eu vou colocar a porta de entrada, eu vou colocar agora uma chave da garagem, tá? E vou colocar também
uma chave aqui da porta dos fundos. Ó. Então, eu tenho 3 chaves, 3 tipos, né? E uma quantidade aqui estabelecida para cada uma. Poderia ter 2 chaves da garagem, por exemplo, né? Mas aqui não vai ser o caso. Tá? Observações também não são obrigatórias, mas vai servir para um critério de diferenciação entre as chaves. Tá? Eu vou salvar, olha. Salvei. Agora, no meu imóvel, eu já tenho um preenchimento aqui de chaveiro. Ó. Dentro do chaveiro eu tenho a situação, a unidade, qual o quadro que está associado a esse chaveiro, a posição dele no quadro, né? Se tivesse a informação de algum número do lar, ele traria aqui para a gente, né? A quantidade total de chaves existentes nesse chaveiro. E eu tenho algumas ações. Olha, por dentro do imóvel, eu posso excluir o chaveiro, eu posso alterar alguma informação, aumentar uma quantidade de chave, ou diminuir, ou inserir uma observação em alguma chave, né? Ou até mesmo ver as chaves que estão contidas nele. Então, não vou estar alterando, mas sim visualizando os tipos e as quantidades, assim como as observações de cada um. Tá? E aí, vamos entrar então no critério da importância, né, do nosso painel aqui do controle. Porque se então, dentro de cada imóvel eu consigo ter a ação de incluir chaveiros, como que eu vou fazer uma gestão muito mais simples, mais prática e até segura desses chaveiros? No painel, né? Então, se eu atualizar aqui a nossa página do painel, por exemplo, ó, agora acessando o nosso quadro de testes, ó, eu já tenho na posição A1, né, o imóvel que está ocupando até então essa posição, a quantidade de chaves desse chaveiro, tá? A situação, se tivesse o número do lacre, o número do lacre, tá? E aqui eu tenho informações de que esse quadro, olha, ele já me traz que a posição não está mais sem chaveiro, ele já está ocupado com uma posição, tá? Eu não tenho nenhum agendamento, nem está na rua, que são situações que vão demandar ali um atendimento, né? Um atendimento comercial ou então um empréstimo de chave avulso, mas eu já tenho uma chave associada a esse quadro. Tá? Então, no meu prego, né, na minha posição A1, eu tenho esse chaveiro do imóvel 31.517. Se eu quisesse remover, né, desvincular esse chaveiro dessa posição, eu tenho essa opção pelo próprio quadro, ou então eu posso adicionar mais chaveiros para essa posição. Eu procuraria aqui o imóvel e o chaveiro que fosse necessário. Tá? Que aí é aquela questão que eu citei para vocês de retornar ou não as posições disponíveis. Se a gente clicar aqui na informação, olha, da posição, ele traz mais informações detalhadas sobre essa posição. Então, ele já traz o mesmo critério que a gente tem dentro do imóvel, aqui no quadro a gente tem facilitado. Olha, a gente consegue um fácil acesso ao imóvel, tá? Se você quiser se remover por lá o chaveiro ou alterar alguma informação no imóvel, né? Quais são os tipos e as quantidades de observações da chave, tá? Se a gente já tivesse algum agendamento vindo ali de um atendimento do corretor ou então do empréstimo de chaves, a gente teria aqui as datas e as horas, né? Data e hora, né, digamos assim, dos agendamentos que estivessem para acontecer com esse chaveiro. Então, se alguém já agendou uma visita acompanhada ou um empréstimo que vai levar esse chaveiro até o local ali para o cliente, ou o cliente vai pegar na imobiliária esse chaveiro, já teria ali um resumo desse horário, né, desse dia. E o histórico, olha, de tudo que for feito com esse chaveiro. Então, no nosso caso, como só teve uma inclusão, né, ele está trazendo aqui a data do início, né, da inclusão ali do imóvel que a gente criou o chaveiro. Se tivessem outros imóveis que a gente fosse incluindo chaveiros para esse quadro, ele apareceria aqui a data e hora, né? E também o registro ali dos acontecimentos em geral do quadro. Se eu tivesse removido, né? Por exemplo, aqui o chaveiro da posição, tivesse desvinculado, ou incluído mais algum outro chaveiro para essa posição, ele vai tratando ali nessa parte do histórico, tá? Então, resumindo, pessoal, é um processo que vai facilitar vocês quanto ao controle das chaves mesmo, né? Então, por isso que o painel toma desse nome, né? A nomenclatura é justamente essa, controle de chaves, e vocês vão ter um processo digital de algo que vocês muito provavelmente fazem na imobiliária, né? Se a gente não pensar ali no critério de organizar esse processo dentro da imobiliária, vocês vão ter ali perdas, né? Vão ter situações ali que às vezes pode gerar um desconforto com o proprietário, né? Ou então com os próprios corretores, fica naquela questão, olha, quem que pegou a chave, quando que pegou, qual que sumiu, por que sumiu. Então vocês vão ter essa gestão muito mais fácil, né? Muito mais detalhada também dentro do sistema do Imovil, tá bom? Fica essa sugestão para vocês, utilizem desse painel, criem ali no parâmetro as posições, né, as quantidades de quadros que vocês vão ter, de cada unidade, caso vocês tenham matriz, filial, já deixem isso aí
de forma estratégica ali no parâmetro. Depois que vocês criarem as opções, façam a leitura dentro dos imóveis, né? Coloquem a equipe de vocês para alinhar isso nos cadastros dos imóveis, para ajeitar, né, exatamente um modelo ali dentro de cada imóvel, quantas chaves são, quais que são. Deem uma olhada nas tabelas auxiliares também que a gente tem no sistema, tá? Então, por exemplo, olha, eu citei para vocês no começo que a gente tem tabelas auxiliares quanto a essa questão das chaves, tá? Então, se vocês acessarem também as tabelas auxiliares, olha, a gente tem as opções aqui do local de chaves, que é aquele local de chaves dentro do cadastro do imóvel, né? Mas os tipos de chaves, são aqueles tipos que a gente viu, garagem, porta de entrada, porta dos fundos, que vão estar definindo dentro dos chaveiros. Então, vocês podem criar aqui N tipos, tá? Podem também alterar algum tipo já existente ou excluir, e aí vocês vão deixar com a cara de vocês, com a rotina de vocês, o quadro aí dentro do sistema para controle de chaves, tá bom? Fica então essa sugestão, um forte abraço a vocês, deixem no comentário o que vocês acharam dessa review que a gente teve hoje, e mandem dúvidas, se tiverem alguma dúvida, alguma demanda em cima desse tema, a gente vai estar aberto aí para ajudar vocês, tá bom?